Amém, irmãos? Ela me perguntou quem que era, mas eu falei que era eu, mas acho que ela entendeu que era a Ju. Amém? Mas amém, né? No nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no tema da festa, da campanha, né? Bendito é o nome do Senhor. Efésios 3:14. Efésios 3:14. Vamos começar no 3 primeiro, Efésios 3 primeiro, até nós chegar no 14. Essa passagem é muito importante. Vamos começar em Efésios 3, a partir do primeiro. Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tende ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, agora, que o Senhor continue falando conosco, meu Deus, agora através da Tua santa palavra, meu Pai, nos dá graça, nos dê força e manifesta a bênção e o milagre em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos nessa campanha, hoje é o segundo elo, né? É o segundo elo dessa campanha. Por essa causa, nós nos colocamos de joelho diante do Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Os irmãos sabem, todos conhecem a história de Paulo, a história de Saulo. E todos nós sabemos que todo pai, toda mãe, ou mesmo que não seja um pai, não seja uma mãe, mas uma pessoa que você gosta, você sempre quer o melhor para aquela pessoa. E a Bíblia mostra para nós que os pais de Saulo, eles queriam o melhor para Saulo. No entendimento deles, e os irmãos precisam entender que ninguém pode dar o que não tem. Nós só podemos dar o que temos. E os pais de Saulo, eles queriam o melhor para o seu filho. E eles queriam até uma coisa boa, eles queriam que o seu filho aprendesse de Deus,
recebesse um ensinamento profundo a respeito de Deus. Então os pais de Saulo levaram Saulo, já desde pequeno, desde novo, e colocou Saulo, aleluia, nos pés de Gamaliel, que era o maior mestre das escrituras que havia em Jerusalém, em Israel. Um dos maiores mestres, tinha ele, tinha Nicodemos, grande mestre também, mas Gamaliel era mais falado. E assim os seus pais pensavam no seu coração, não, esse menino desde pequeno, ele já vai aprender a ser um homem de Deus, a ser uma pessoa de Deus, ele vai aprender com o melhor, nós estamos dando o melhor para ele. Assim é todos, todo pai, toda mãe. Você não vê quando temos os filhos, você muitas das vezes deixa de comer do bem e do melhor para pagar um estudo para o seu filho, para pagar uma faculdade, para você pegar o melhor para ele, né? Quem não vai numa faculdade, mas você quer que o seu filho seja melhor do que você, seja bem melhor. A gente sempre é assim, o ser humano é assim. E muitas vezes, se alguém, alguns jovens, né, você não tem filho, mas a pessoa que você gosta, você quer que seja melhor do que você, bem melhor. Então você não se importa daquela pessoa ser melhor, você não importa de fazer um sacrifício para que aquela pessoa vença. E nós vemos que os pais de Saulo fizeram isso. Eles colocaram nos pés de Gamaliel, esperando, nós estamos colocando nos pés do melhor que havia em Israel. Com certeza, quando ele crescer, ele vai ser um grande homem de Deus. E os anos foi se passando, e Paulo, ele começou a aprender com Gamaliel, e a Bíblia mostra para nós que Paulo foi aprendendo com Gamaliel e conseguiu aprender tudo que Gamaliel havia ensinado para ele. E quando Paulo se tornou grande, os irmãos sabem que quando você planta uma árvore, na verdade, quando você planta ela, automaticamente, com um certo tempo, ela vai dar fruto. Ela vai dar frutos. E eles, assim também era Saulo. Eles esperavam o fruto de Saulo. Que fruto ele ia dar? Todos esperavam um homem, com certeza vai ser um homem, grande homem de Deus. Mas a Bíblia fala que Saulo, já rapidamente, para nós não ficar muito tempo, ele foi crescendo e virou um homem. E aí Saulo, ele começou a entender pelo que ele aprendeu. Ele era zeloso, ele acreditava que com quem ele estava aprendendo era o melhor. Então ele tinha certa confiança naquilo que ele estava aprendendo. E quando chegou a ser homem, ele começou a pensar que ele já sabia tudo de Deus. Ele tinha um ensinamento, a interpretação de toda a lei de Deus. Porque ele era um homem muito zeloso. Mas logo naqueles dias, a Bíblia fala, não posso dizer, eu não sei bem certo a idade de Saulo e a idade de Jesus, mas eu acredito que naqueles dias também nasceu um menino. E esse menino, a Bíblia fala que esse menino também, eu acredito naqueles mesmos dias, ele começou a ser grande na terra. Mas só que esse menino chamado Jesus, ele não entrou aos pés de Gamaliel. Ele não aprendeu com o sacerdote, ele não aprendeu com os fariseus, ele ao contrário. A Bíblia mostra que esse menino chamado Jesus, quando nasceu naquele tempo também, ele também foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, mas a Bíblia sempre diz assim que ele crescia no temor, no conhecimento para com Deus, ele crescia cada dia diante do Senhor. E no livro de Efésios, escrito pelo próprio Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz que como um homem, esse menino jovem chamado Jesus, ele aprendeu a obediência. Como homem. Mas ele era Deus.
Então agora nós vemos que esse menino começou a crescer. E aos seus 30 anos ele é batizado nas águas. Aos 33 anos, então, ele parte dessa vida. A Bíblia mostra para nós que ele foi morto. Eles mataram ele, crucificaram ele. Mas no terceiro dia ele ressuscita. E a Bíblia fala que muitas pessoas... Agora você vê Saulo do lado de lá, o grande teólogo, um homem cheio de sabedoria, aprendeu o que aprendeu aos pés de Gamaliel. E do lado de cá você vê o Senhor Jesus, com todo o poder e com toda a glória, chamado pelo Pai, mas não entrou na escola de Gamaliel. E de repente, aquele menino chamado Jesus tinha seguidores. E ele tinha muita gente seguindo ele. Saulo também, eu acredito, todo lugar que ele ia pregar, quando chegava, e vem Saulo aí, um homem muito eloquente, é um homem que fala com muita autoridade, criado aos pés de Gamaliel. E diz a Bíblia então, que aí passando o momento, quando Jesus morre e ressuscita, os seus discípulos então, já resumindo, eles assumem, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o Saulo aparece. E justamente nessa hora que o Saulo aparece, a Bíblia fala que Saulo começou a combater contra aqueles apóstolos, contra aqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque até o momento Saulo havia aprendido tudo o que era de Deus, e segundo o que ele tinha aprendido, Jesus não era de Deus. Ele aprendeu que Jesus não era de Deus. Jesus era somente um homem que apareceu na terra, fez um reboliço, chamou um bocado de gente, mas ele não era. Não, porque segundo o que ele tinha aprendido, as coisas com Deus eram diferentes. Segundo o que ele aprendeu desde criança, não tinha nada a ver com Jesus. E ele começou a perseguir aquele povo. Engraçado que ele tomou uma birra de Jesus. Ele tomou uma birra daqueles que andavam com Jesus. Por quê? Por que ele não tinha essa mesma afeição contra aqueles outros que se levantaram também naqueles dias? Me fugiu a memória de um deles agora. Ele também se levantou, criou um monte de pessoas, e ele não levantava contra ele, mas ele levantou contra o povo de Deus que seguia Jesus. E ali a Bíblia, e Saulo, quando ele levantava contra aquele povo, ele ia lá e dava uma conferida. Não, segundo a lei eu estou certo. Segundo a lei de Deus eu estou certo. Esse Jesus está errado. Esses seguidores de Jesus está tudo errado. Eu estou certo, porque segundo o que eu aprendi com Gamaliel, e Gamaliel ele veio com toda autoridade, ele também era seguidor de Moisés, foi quem Deus falou, ele era seguidor de Abraão. Não, esse Jesus está errado. Então ele começou a perseguir. E eu acredito que ele ainda recebeu mais autoridade ainda do sacerdote e dos fariseus para ele matar todos aqueles que fossem no evangelho de Jesus. Então ele já era grande pelo seu conhecimento. Já era grande por ter sido criado aos pés de Gamaliel. E achava Saulo, que ele tinha todo conhecimento de Deus, todo conhecimento. Mas um dia, a Bíblia mostra para nós, já resumindo, esse Saulo, a Bíblia fala que ele estava ali no seu lugar, de repente apareceu um diácono, e esse diácono, a Bíblia fala que ele era um homem muito zeloso também pelas coisas de Deus, pelo evangelho de Jesus. E diz a Bíblia que esse diácono chamado Estevão, um dia, ele sentou no meio dos professores de Paulo, no meio dos fariseus e dos sacerdotes, e de repente esse diácono chamado Estevão, ele começou a debater com aqueles homens a respeito de Deus,
E aqueles homens, mestres, professores, eles começaram a debater com Estevão, mas não conseguiam vencer Estevão, porque Estevão falava da mesma palavra, do mesmo evangelho, mas só que Estevão tinha um poder muito grande. Ele não falava com medo, ele falava com autoridade, com toda certeza, e a palavra que vinha da boca de Estevão, ela tomava um impacto na vida daqueles mestres, daqueles doutores. E então eles começaram a ficar nervosos, e eles disseram: nós temos que matar esse homem de qualquer jeito, vamos matar o Estevão. E quando eles pegam na pedra para matar o Estevão, eles olhavam para Estevão, e Estevão falava com tanta autoridade, com tanta unção do Espírito Santo, que o seu rosto começou a brilhar, como o brilhar de um anjo. Oh, aleluia! O seu rosto começou a brilhar. Oh, aleluia! Eles olhavam para Estevão e diziam: mas que é isso? Como que esse homem fala com tanta autoridade dessa forma, e o seu rosto brilha como um anjo? E Estevão olhando e disse: eu vejo. E eles pegaram na pedra: vamos matar ele de qualquer maneira. E começou a jogar pedra, porque a lei mandava. Ele era um blasfemo, parecia que Estevão era um blasfemo. Então ele tem que morrer apedrejado. E começou a jogar pedra em Estevão. E diz a Bíblia que ele, logo depois do seu rosto brilhar, Estevão olha para o céu e disse: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem chamado Jesus, ele está à destra do poder. Quando Saulo viu aquilo, a Bíblia fala que Saulo consistiu na morte de Estevão. Quando Saulo viu aquilo, aquilo impactou o coração de Saulo. E Saulo disse: espera aí, como que esse homem não frequentou a escola que eu frequento? Como que ele não frequentou, aprendeu com Gamaliel? E como que esse homem fala com tanta ousadia, com tanta autoridade? Parece que tudo que ele faz causa um impacto na minha vida. Eu estou sentindo pequeno diante desse homem. Que é isso que está acontecendo com aquele homem? E diz a Bíblia que logo depois de matar Estevão, eles pensaram: não, já matou ele, deixa para lá. Paulo pegou as vestes, ele pegava as vestes dos que morriam e levava ela para guardar, como diz, um troféu para ele. E de repente levou as vestes de Estevão também. Mas eu creio que naquele dia o coração de Saulo impactou pela morte de Estevão. Saulo começou a analisar a sua vida. E Saulo desce com a ordem. Irmãos, ele desce com a ordem para descer lá em Damasco. E quando ele desce com aquela ordem, a ordem era: mata todos aqueles que professaram o nome do Senhor Jesus. Paulo desceu com toda, e já tinha recebido a autoridade de um e de outro. Já tinha recebido, e ninguém podia punir ele. Ele estava com toda a autorização para fazer aquilo. E ele pensava que ele estava com autorização até de Deus para perseguir o povo de Deus. E desce Saulo. Eu não sei se ele desceu no cavalo ou se ele desceu a pé, né? Não posso dizer, a Bíblia não diz que ele desceu no cavalo e nem que desceu a pé, mas desceu Saulo. E ele desceu com seus soldados. E diz a Bíblia que na hora que Saulo vai no caminho, só que eu quero que você entenda bastante isso. A morte de Estevão impactou o coração dele, porque Deus só trabalha na vida do homem quando o coração dele é impactado. Deus só trabalha na vida do homem, porque diz a Bíblia que Deus resiste o soberbo, mas se o homem humilhar um minuto, Deus entra na vida dele e faz o milagre. É um minuto, se o homem abrir o seu coração, Deus entra. Mas ele resiste soberbo. Deus é inimigo do soberbo, então não resiste a Deus, porque se resistir, ele é seu inimigo. Mas se humilhar, ele é seu amigo. Ele é o seu Deus. Aleluia.
E lá vai Saulo. De repente a Bíblia fala que era meio-dia. E os irmãos sabem que o sol de meio-dia é o sol mais quente que existe. É mais difícil você olhar para ele. No meio-dia é difícil você encarar o sol. E de repente lá vai Saulo. Quando era meio-dia, Saulo ele lá vai. De repente o Saulo viu uma luz muito mais poderosa do que o sol. Aleluia, eu quero que você entenda, não era lua, não era de noite, era um dia de sol e o sol estava quente, e Saulo, aquela luz do sol, ela não se comparou à luz que ele viu, que era muito mais poderosa do que o sol, e diante daquela luz surgiu uma voz, e diz a Bíblia, e o Senhor falou com Saulo, ô Saulo, por que você me persegue? Não estou perseguindo, mas quem é o Senhor? Os irmãos sabem que neste momento, o tanto que ele era grande, que ele estava grande naquele momento, que ele ainda perguntou quem é o Senhor. E o Senhor disse para ele, eu sou Jesus, a quem você persegue, Saulo. Eu quero te dizer para você uma coisa, Saulo, dura coisa é lutar contra o poder. Você é homem, você tem autoridade de homens, mas eu sou o poder. A Bíblia fala que Saulo caiu, e ele ficou cego pelo clarão daquela luz, que era muito mais poderosa do que o sol. Aleluia. E diz a Bíblia que então o Senhor ordenou a Saulo, que ele foi justamente para algum lugar. E diz a Bíblia que Deus envia então o seu servo, e ele ora para Saulo. E naquele momento que ele orou para Saulo, já resumindo a história, a Bíblia diz que a cegueira de Saulo ela saiu, e Saulo começou a enxergar. Depois daquele momento, Saulo já desceu para ali, já pregando. Mas diz a Bíblia que Saulo, ele só podia falar daquilo que ele tinha aprendido. Mas naquele momento, a Bíblia fala que Saulo precisou descer e aprender com Jesus o verdadeiro evangelho. Porque o que ele tinha aprendido não era suficiente. O que ele tinha aprendido não servia para o evangelho. Ele teve que aprender com o Senhor Jesus. E eu quero agora só que você entenda isso. E na hora que Saulo, ele começou a aprender com o Senhor Jesus, ele já chegou para os discípulos e disse, a partir de hoje, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero mudar o meu nome. Mas por que o senhor quer mudar o seu nome? Não, eu quero mudar meu nome. Eles me chamam de Saulo. Foi o nome que meu pai me deu, que minha mãe me deu. Mas agora eu quero um outro nome. O meu nome agora será Paulo. Mas por que você quer chamar de Paulo? Porque Paulo significa pequeno. Até hoje eu fui um homem grande. Então agora quero ser chamado de Paulo, porque agora eu sou pequeno. Aleluia, diante do poder. Mas por que você agora quer ser pequeno, depois que você encontrou com Jesus? Porque se eu não for pequeno, Ele não pode crescer em mim. Então que eu seja pequeno, para que Ele seja grande na minha vida. Aleluia, eu era grande antes de Jesus, agora sou pequeno, porque é Ele que tem que ser grande na minha vida. Aleluia. E aí Paulo teve uma surpresa. Depois, desde criança, Paulo estava ali lendo e relendo, aprendendo daqui, aprendendo com o professor ali, e de repente ele pensava, quanto mais eu ler, mais eu vou aprender, quanto mais eu estudar, mais eu vou aprender sobre Deus. Mas depois daquele dia, o contrário, Paulo começou a perceber que não era o tanto que ele ia ler, ou que ele ia estudar. Aquele momento Paulo começou a entender que o Senhor Jesus vinha e ficava ao lado de Paulo e dizia para Paulo, Paulo, o meu evangelho é dessa forma, essa palavra é dessa maneira, essa outra palavra é desse jeito, Saulo, essa
outra palavra dessa maneira, Paulo. Olha aqui, eu estou te revelando o profundo e escondido. Então diz a Bíblia que Saulo, que achava que já sabia tudo, quando ele recebeu a revelação do Espírito Santo, ele viu que ele não sabia nada. Então ele escreveu assim: quão profundo é a riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Que mistério é esse que eu nunca conhecia? Só vem pela revelação. Aleluia! É só pela revelação. Alecamanaço! Não vem pelo estudo, vem pela revelação do Espírito Santo. E por isso que ele escreveu isso aqui. Orienta Labai. Ele disse: oh, aleluia, os mistérios ocultos. O mistério que foi oculto estava lá falado pelos profetas, falado pelos apóstolos. Esse mistério oculto que estava oculto até o dia de hoje. É por isso que eu estou me colocando de joelho, porque esse mistério agora foi revelado. Aleluia! Você viu Gamaliel falar desse mistério? Você viu Nicodemos falar desse mistério? Você já achou os estudantes que estudaram a palavra, que falou desse mistério? Não pode, não pode. Mas Paulo diz: o mistério que a mim foi revelado. Aleluia! O mistério que a mim foi revelado. Aleluia! E qual o mistério, Paulo, que foi revelado? Aleluia! Qual foi o mistério? Ele diz assim, o mistério que segundo a lei, somente nós, os judeus, poderíamos ser salvos. Mas agora o Senhor mostrou que os gentios, eles são co-herdeiros do reino de Deus. Então agora o véu foi rasgado. E agora o Senhor abriu a salvação para que todo aquele que nele crê, ele possa ser salvo e aceitar o seu nome. O Senhor agora promove para nós. Ele prometeu a terra para Israel, mas promete o céu para nós. Ele agora batiza com o Espírito Santo. Ele cura o enfermo, ele liberta, ele salva a alma do homem. É um mistério revelado na vida do homem, que antes não podia, mas agora pode. E o que mais, Paulo, foi revelado? Eu entendi que é Cristo em nós, é Cristo no homem, a esperança da glória. Tem Cristo aí, tem Cristo aí, tem Cristo aí. Cristo em nós é a esperança da glória. Oh, aleluia. Orienta Labai. Orienta Labai. Nós seguia e olhava para o céu e via o Senhor lá. Mas Paulo diz assim, não, agora Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nós. É Cristo em nós, a esperança da glória. É o mistério revelado. Xaracanta labacanta labai. É Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, aleluia. Tem Cristo aí. Tem Cristo aí. Ele está aí. Ele está aí. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Os profetas já falavam sobre isso. Orienta labai. Orienta labacanta labai. Os apóstolos falaram sobre isso, todos falavam sobre isso, mas os homens estudavam e não entendiam. Até que o mistério foi revelado. A Bíblia mostra para nós bem antes, logo depois, a Bíblia me parece que é o sétimo ou quarto, não se me foge a memória. A Bíblia fala de um certo homem, sétimo, né, depois de Adão. A Bíblia fala que esse homem chamado Enoque, e diz a Bíblia que esse homem, ele começou a andar com Deus.
Ele começou a viver com Deus, uma vida plena pela revelação, não era pelo estudo, é pela revelação. E quando ele começou a andar com Deus, diz a Bíblia, que ele andou tanto com Deus, que Deus para si o tomou. Mas uma coisa muito interessante, são poucas palavras que ele deixou, que foi registrado nessa palavra. Foi poucas coisas que foi revelado na Bíblia a respeito de Enoque. Mas uma coisa diz a Bíblia, me parece que não foge a memória, no livro de Judas ele disse: e contra esse profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. E diz a Bíblia, o que ele viu? Eu vejo o Senhor vindo na nuvem do céu, com os seus santos e os seus anjos, vindo sobre a terra, para trazer juízo do homem, tomar juízo do homem e da mulher. Eu estou vendo o Senhor vindo nas nuvens do céu. Já passou tantos anos, há mais de, qual posso dizer, uns 6.000 anos atrás, Enoque já via o Senhor vindo na nuvem do céu, pela revelação do Espírito Santo. Não era pelo estudo, era pela revelação. Orienta labaito. E hoje está aqui Paulo dizendo, ele já escreveu isso há mais de 2.000 anos atrás, escreveu Paulo, eu acredito, mais ou menos. Mas uma coisa eu quero te dizer, aleluia, essa palavra que foi escrita naquele tempo, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, ele se alegrava, ele dizia: olha a revelação do Espírito Santo, olha o que o Senhor está me revelando, coisa profunda. E agora eu estou dizendo, nós estamos aqui falando essa mesma palavra que Paulo falou, porque ficou registrado nessa palavra. Agora eu vou dizer para você a coisa, nós não estamos anunciando a palavra do falecido Paulo, não estamos anunciando palavra de morto, nós estamos falando a palavra daquele que é vivo, porque quem falou com Paulo é o mesmo que está falando hoje, porque o nosso Deus, ele é vivo, é palavra de vivo que está falando nessa hora, em nome de Jesus, aleluia. Não é palavra de defunto, é palavra de quem está vivo. Aleluia. E você acha que mudou? Aleluia. Você acha que mudou alguma coisa? Você pode passar a sua vida toda estudando biografia de Paulo, estudando o que aconteceu com Paulo, buscar daqui, buscar dali, pode buscar o tanto que você quiser, mas eu quero te dizer uma coisa, se não tiver o Espírito que estava em Paulo, nada funciona. E onde está o Espírito que está nele? Ele está aqui, tem ele aí, tem ele aí, tem ele aí. Então a palavra é a mesma. O evangelho é o mesmo, a revelação é a mesma, mas é o Espírito. Aleluia. É por isso que Paulo disse, é por isso que eu coloco de joelho agora. Eu me coloco de joelho diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que essa revelação, essa mensagem, ela continue sendo programada, porque ela é viva e ela é eficaz. Aleluia. Oh, meu irmão, é que já quiseram muita coisa boa para você. De repente alguém queria muita coisa boa para você. De repente o seu amigo, a sua amiga, ele chega para ficar do seu lado, para te defender, ele diz que você tem razão, que você está certo, ele quer o bem para você, parece que quer o bem para você, mas eu quero te dizer uma coisa, do mesmo jeito que queria para Saulo, queria o bem para ele, mas esse bem não adianta, porque o Salvador é Jesus, o libertador é Jesus, aleluia. Pode ter a maior boa intenção para a sua vida, mas quem pode salvar sua alma é Jesus. Quem pode te libertar é Jesus. Não é ninguém que tem boa intenção com você, é o contrário, é Jesus que pode salvar a sua vida. Esse é o mistério revelado. Então, se nós devemos alguém, se nós dobramos alguém, se nós adoramos alguém, se nós clamamos por alguém, esse alguém se chama Jesus. Esse homem chama Jesus. Aleluia, aleluia.
Por isso que muitas vezes você vê aquele irmãozinho que não sabe nem falar direito, troca até as palavras para falar dentro da Bíblia, mas uma coisa ele tem o Espírito. E o que você precisa é do Espírito. Por quê, meu irmão? Porque quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus. Não adianta nada você ser um grande sábio que vai queimar no fogo do inferno. É melhor ser a pessoa mais leiga, mas que vai morar com Jesus um dia lá no céu. É melhor ser leigo, mas poder morar com Jesus um dia lá no céu. Esse é o segredo, este é o mistério. Aleluia. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe. Nós já vamos orar, coloca de joelho aí. Vamos colocar de joelho diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo agora. Vamos pedir Ele para revestir nossa vida, para trazer essa revelação em nós, para nos ajudar a vencer. Aleluia. Vamos orar nesta hora, Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Hoje é o segundo elo dessa campanha. Por essa causa nós nos colocamos de joelho diante do Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus, é verdade, meu Pai amado, como foi a sua palavra. Muitos talvez que é o bem do ter desse homem, dessa mulher, meu Pai. Orienta labai. Muitos, meu Deus, como os pais de Saulo, queria que ele fosse o melhor. Xaracanta lamassou. Mas não pode ser o melhor sem a revelação. Orienta labai, foi o que o Senhor Jesus falou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Orienta labai, ninguém vem a mim se por meu Pai não for revelado. Que o Senhor agora, meu Deus, ajuda o teu servo, ajuda a tua serva. Venha manifestar a bênção, venha manifestar o milagre, a vitória na vida do Senhor, da vida deste homem, dessa mulher, a vitória do Senhor, meu Pai. Quantas vezes nós lutamos tanto em vão, meu Pai, desperdiçamos toda a nossa força para buscar aquilo que não funciona, aquilo que não vai nos levar a lugar nenhum, meu Pai. Quantas lutas, quantas perdas, meu Pai, de sonos à noite, tentando pelejar por aquilo que, meu Pai amado, não vai funcionar. Mas o Senhor, meu Deus, é aquele que traz a revelação. O Senhor é aquele que revela o teu servo. O Senhor é aquele que liberta. É por isso que Paulo estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor de joelho, para que o Senhor, meu Pai, visitasse este homem, essa mulher. E nós agora também estamos pedindo ao Senhor, meu Pai, nessa campanha, por essa causa nós nos colocamos de joelho. Oh, meu Deus, vem ajudar este homem, vem ajudar essa mulher, esse jovem, essa criança, meu Pai, esse adolescente, esse ancião agora. Meu Deus, é verdade, meu Pai, muito bom, cheios de intenções, de boas intenções, meu Pai, mas não pode vencer, não consegue vencer, meu Deus, iludidos, como o Senhor falou por palavras bonitas, iludidos, meu Pai, ó Deus, por palavras maravilhosas, orienta palavras sentimentais, mas não tem poder. Choromon de calassumi de comanai, não tem a unção necessária, não tem autoridade do Senhor para trazer a libertação. Mas que nessa noite o Senhor visita este homem, visita essa mulher. Orienta labai, oricanta labai, visita, meu Pai, este homem agora que está tentando lutar contra o poder. Orienta labai, tentando lutar, meu Deus, contra os agrilhões, contra o poder esmagador do Evangelho. Oh Espírito Santo da verdade, ajuda este homem agora, resistindo, meu Deus e meu Pai, a sua palavra, resistindo a sua mensagem nessa hora, Senhor. Orienta-la, Pai, tentando
pelejar contra o poder, orienta, labacanta, labai, mas que o Senhor dá graça à vida deste homem, dá graça à vida dessa mulher agora, em nome de Jesus, meu Deus, para que possa entender o mistério da revelação, a humilhação, meu Deus, se humilhar, converter dos maus caminhos, oh meu Deus e meu Pai, abandonar, Senhor, essa vida de pecado, de iniquidade que tem levado, viver uma vida com o Senhor, é o meu Deus e meu Pai, tudo, oh Pai, em nome de Jesus, o Senhor estará fazendo, revelando, guiando os passos deste homem, dessa mulher, do jovem, da criança, ah meu Deus de misericórdia, as dúvidas, Senhor, as dúvidas do coração, na mente humana, conta as dúvidas, Senhor, orienta labai, oricanta labai, que assim, meu Pai, como Saulo pensava, que sabia tudo do Senhor e não sabia nada, ó Deus e meu Senhor, mas a revelação completou sua vida, meu Deus, assim este homem também, tantos anos, meu Pai, essa mulher, andando para cima e para baixo, oh meu Deus, aquilo que ele pensou, que poderia chegar, agora parou, meu Deus e meu Senhor, não tem como prosseguir, tudo se torna em confusão, tudo se torna em confusão em palavras, e mais palavras e justificações, ideologias nas suas mentes humanas, e não consegue concretizar, não consegue passar, meu Deus, não consegue ter a revelação divina, ó Deus e meu Senhor, como diz a sua palavra, que é um rio transbordante dentro da vida do homem, que leva o homem à revelação para a vida eterna, oricanta labai, e o Senhor ajuda a vida deste homem agora, deste jovem, orienta labai, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, essa enfermidade, meu Deus, neste corpo mortal, o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, oh meu Deus, que é verdade, essa perturbação maligna, essa força do inimigo, essas obras de macumbaria e feitiçaria, o Senhor joga por terra agora, Ramané somedecomanai, Ramassomedecanta labacanta labai, orienta labacanta labanai, é verdade, meu Deus, é verdade, orienta labai, este homem, Senhor, tem até falado em seu coração, não acredito, eu não acredito nessas porcaria, orienta labai, eu não acredito, mas você acreditando ou não acreditando, esse inimigo está vencendo a tua vida, ele tem pelejado contra a tua alma, você crendo ou não crendo, ele tem feito ruaça na sua vida, Deus te chama agora, orienta lá, Pai, Deus te chama para a libertação, ele veio para desfazer as obras de Satanás, só ele pode desfazer as obras de Satanás, então no nome de Jesus agora, orienta lá, Pai, se humilha diante do Senhor nessa hora, xeremedecanta lá, bacanta lá, Pai, Deus de glória, Deus de poder, Deus de autoridade, visita a vida deste homem, dessa mulher, e ajuda a vencer, meu Pai, ó Deus, nós entregamos o segundo elo dessa campanha, meu Pai, que o Senhor fortalece, ajuda o teu servo e a tua serva nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, milagres, 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 milagre só Jesus pode fazer, milagre, 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 milagre só Jesus pode fazer, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos irão ver, os paralíticos andar, milagres, 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 milagres só Jesus pode fazer, bem forte, milagres, milagres, milagres só Jesus pode fazer, mais forte, milagres, milagres,
Milagres só Jesus pode fazer. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos irão ver, o paralítico andar. Milagre, milagres, milagres. Amém, Jesus. Ficam todos de pé no nome do Senhor. Nós já vamos fazer a oração do combate. Também já é a oração da fé, né? Para nós ir embora no nome de Jesus.